Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Graças a Deus aqui em casa tá tudo bem. Vou iniciar um vídeo bem de noite, gente, é quase 11 horas da noite. Hoje eu fiz a atividade que estava pendente na faculdade, que o prazo era para hoje, e eu terminei quase agora à noite, gente. Bem complicado, né? Mas graças a Deus eu consegui fazer o trabalho da faculdade, tá entregue, tá tudo certinho. Bom, gente, enquanto eu dobro aqui minha roupa, né? Quem conferiu o vídeo anterior viu que eu lavei muita roupa. E hoje eu tô dobrando, graças a Deus não choveu. Fez aquele tempo que ia chover, mas não choveu, graças a Deus. Eu vou sentar aqui, gente, porque eu não tenho suporte pra gravar, então vai ficar em cima da cama. Eu vou ficar aqui enquanto eu dobro a roupa com vocês. Eu dobro a roupa aqui e vou falando com vocês. Bom, gente, eu quero só registrar minha gratidão. O mês de novembro para mim é um mês muito importante. O ano passado, nesse mês de novembro, eu fiquei acamada. Eu tive um problema, gente, tive uma crise de depressão muito forte. Eu tive uma crise de ansiedade aguda com crise de pânico, seguida de transtorno de pânico, né? E, gente, foi a pior fase da minha vida. Foi a fase que eu desacreditei de mim. Foi a fase que eu achei que eu ia perder a sanidade de vez. Eu já tive crise de pânico quando eu tinha 15 anos de idade. Eu tive crise de pânico e com a ajuda de pessoas da igreja e tal, eu consegui me erguer, consegui sair dessa. Só que dessa vez, gente, o ano passado, deu muito forte essa crise de pânico. E eu realmente achei que eu ia ficar insana, sem sanidade, que eu ia enlouquecer realmente. E eu já vinha passando, e eu acho que isso foi de um acúmulo, né? Porque eu vinha passando muitos estresses no trabalho, estresse todos os dias ali no estresse, passando por humilhações no trabalho. Eu fui muito humilhada nesse último emprego que eu trabalhei. Eu fui muito humilhada, gente, vocês não têm noção. Infelizmente, eu tenho um problema chamado endometriose, que só quem tem sabe o transtorno que é, o transtorno que causa na vida de quem tem, né? Por conta disso, eu fui muito humilhada na empresa, muito humilhada. Teve uma turminha que me machucava com palavras, que me fazia sentir para baixo. E não só isso, né? Eu já estava enfrentando todos os dias essas humilhações, essas coisas terríveis, esses estresses no trabalho. Meu esposo, no mês de... acho que foi outubro. Não, meu esposo no mês de setembro do ano passado, ele teve que submeter a uma cirurgia, né, com apêndice rompido. E, gente, desde quando ele começou a passar mal, meu esposo começou a passar mal, eu fiquei estática, sabe? Eu não tinha reação do que fazer. E piorou pra mim quando eu acompanhei toda a internação. Eu estava ali do lado do meu marido, estava ali sempre do lado dele. Eu vi, gente, meu marido estava no convênio. Ele foi operado pelo convênio, internado pelo convênio médico. O pessoal fala tanto do SUS, mas o convênio às vezes deixa a desejar, né? Meu esposo sofreu tanto lá, gente. Eles deixaram meu esposo... Na primeira noite que ele passou mal, a gente foi lá, eles deram medicação. Meu marido tomou morfina para dor. E a doutora, ela suspeitou que era o apêndice, só que ela achou melhor mandar meu esposo para casa, para ele retornar às 6 horas da manhã do outro dia, para outro médico analisar ele. E foi isso que fizeram, né? A gente voltou para casa 6 horas da manhã do meu horário. A gente estava lá, lá no convênio, lá no hospital, que eu não vou citar o nome, né? A gente estava lá
no convênio. E, gente, das 6 da manhã até 11 horas da manhã ele ficou lá sofrendo. O médico, ele deu parecer, ele falou que era o apêndice mesmo, que ia precisar operar. Meu esposo ali morrendo de dor, eles davam remédio de hora em hora pro meu esposo, mas nada tirava a dor dele. E ele já estava 24 horas sem comer. Ali naquele momento já estava 24 horas sem comer. Assim. Quando foi 11 horas da manhã, pediram a remoção dele, né? Ele foi para outro hospital. E ali no hospital começou as torturas, gente. Meu marido, eu nunca vi meu marido chorando, mas aquele dia ele chorava de dor, dava as crises de dor, ele chorava de dor. Uma das médicas que foi examinar ele apertou tão forte que meu marido, ele gritou, sabe? Ele gritou, ele só tava se segurando mais porque eu tava ali do lado dele. Gente, eu vendo, pra mim foi a pior coisa do mundo, ver a pessoa que você ama ali sofrendo. Meu marido tava sofrendo demais, vendo ele sofrendo daquele jeito e não ter o que fazer, sabe? Sabendo que você tá ali na mão de médico e eles não têm compaixão por você, eles te olham como um objeto, como qualquer coisa. E aquilo, gente, foi acabando com o meu psicológico. Enfim, depois meu marido ficou aquele dia todinho sofrendo. No outro dia, gente, isso já era segunda-feira, no outro dia, eu vim pra casa, né, pra poder ir trabalhar, porque eu tava com declaração de horas, né, então eu fui trabalhar no período da tarde e fui compensar as horas, né, e meu marido foi operado à tarde da segunda-feira. Então, desde o sábado ele estava sofrendo. Então, ele foi operado na segunda-feira, né? E quando ele operou, eu achei que já tinha resolvido os problemas. Mas piorou quando ele voltou para casa. Ele voltou para casa e ele teve a pior recuperação que eu já vi de uma cirurgia em uma pessoa. Primeiro porque ele comeu o que não devia, né? Quando você opera do apêndice, a cirurgia do meu marido foi com gravidade. Eles tiveram que colocar os órgãos, como estava estourado, os médicos tiveram que colocar o órgão para fora, né? Os órgãos internos, intestino, essas coisas, eles lavam e depois colocam de volta no lugar. Então, a pessoa fica muito restritiva de muitas coisas. Meu marido estava numa dieta restrita, que a princípio, no dia da alta, não deram orientação nenhuma de dieta nem nada. Eu perguntei, né, pro médico que estava dando alta, ele falou, não, é só não comer coisa gordurosa e não exagerar. Foi a única orientação que eles deram pra gente. E a gente voltou pra casa. E minha sogra, na inocência, deu um pedaço de chocolate pro meu marido. E depois disso, só vi meu marido piorando. E a gente retornou. Gente, eu todos os dias eu tava retornando com meu esposo no hospital. Todos os dias estava retornando com meu esposo no hospital. Era todo dia. O pessoal, pra vocês terem uma ideia, as enfermeiras lá do plantão até conheciam a gente. Porque todo dia a gente estava lá. E meu marido, em menos de 3 dias, ele emagreceu, gente. Ele emagreceu que dava pra ver o osso, assim, sabe? Ele ficou com aquela aparência esquelética, com uma aparência muito feia. E eu achava que eu ia perder ele. Eu achava, falando sincero, falei, pronto, eu vou perder ele, ele vai morrer. Eu olhava pra ele, eu via morte nele, sabe? E toda noite, quando ele dormia, eu acordava de madrugada. A minha mãe ainda estava aqui com a gente, que minha mãe saiu lá de Biúna e veio aqui para casa para me ajudar com as crianças, né, para me dar essa força para levar as crianças para a escola. E toda noite, quando ele dormia, eu colocava a mão na cabeça dele, eu orava, eu pedia para Deus, falava, Senhor, dá saúde pro meu esposo, dá vida para ele, transborda saúde, sara, cura, liberta ele, não deixa que esse espírito da morte toma conta dele.
Eu sempre pedindo pra Deus, toda noite eu orava. E foi indo, gente, foi indo. Fora isso, né? Eu tava passando aqui dentro de casa, eu tinha que aguentar o pessoal com cara feia, virar cara feia pra mim, porque eu chegava atrasada no trabalho, porque todos os dias eu levava meu esposo no hospital. Então todo dia eu chegava atrasada no trabalho, tinha que ficar aguentando, sabe? Aquela encheção de saco, aquelas caras feias, porque o que eu mais achei ruim, né, na postura do pessoal era que eles não falavam pra você, eles ficavam te excluindo das coisas e tratando você com indiferença, né? E, gente, só sei que chegou um momento, meu marido, ele já tinha sarado, graças a Deus. Entrou o mês de outubro e eu comecei já a dar sinais, sabe? Que alguma coisa estava errada comigo. Eu comecei a sentir dor de cabeça todos os dias. Eu começava a suar do nada. Do nada eu começava a suar e tremer. Minhas mãos faziam isso aqui, ó. Eu começava a tremer. Não conseguia me concentrar de maneira alguma. Nesse trabalho eu trabalhava de operadora de caixa. E eu quebrei, gente. Eu acho que nesse mês de outubro umas 3 vezes o caixa. Que isso era coisa que não acontecia. Porque eu desenvolvi um bom trabalho. E eu quebrei, sabe, o caixa umas 3 vezes, coisas de valores, sabe, de R$1, de 90 centavos, eu quebrava o caixa. Teve um dia que eu quebrei R$26 o caixa e eu não conseguia me concentrar. Eu esqueci o meu código de trabalho. Todos os dias eu ia lá para a abertura do meu caixa. Para a abertura do caixa, a gente tem um código de identificação no sistema, né? Todo dia eu tava colocando esse código e eu esqueci, gente. Teve um tempo que eu esqueci, que eu tinha que ficar lá pedindo para as meninas olhar no caderno meu código. E já tava dando sinal o corpo, né? Meu cabelo começou a cair bastante. Minhas unhas, elas mirraram, né? E eu não entendi o porquê. Eu achava que eu tava voltando, né? As crises de endometriose. E não, gente. Quando passou meu aniversário, eu comecei a ter sintomas de diarreia. Eu comecei a ter sintomas de atraso menstrual. Comecei a ter sintomas de enjoo, sabe? Parecia que era sintomas de gravidez, tanto que eu fiz 2 vezes o exame de gravidez, mesmo sabendo que eu não sou tão fértil para engravidar, que eu não engravido tão fácil, eu fiz o teste porque parecia que eu tava grávida, gente. Isso, parecia que eu tava grávida. E no dia seguinte, eu lembro que eu falei pro meu esposo, a gente foi pro culto, né, à noite. E eu falei, amor, eu não tô bem. Eu pareço que eu não tô em mim. Eu falei pra ele, parece que eu não tô dentro de mim. Parece que eu tô aqui só vivendo, sabe? Mas parece que eu não tô raciocinando. Não sei o que tá acontecendo. Eu tô muito aérea, não tô conseguindo prestar atenção. Ele falou, não, amor, é estresse, às vezes é da gravidez. Pro meu marido, eu tava grávida. Nesse mesmo dia do culto, a gente foi no pronto-socorro pegar o resultado do exame, né, de gravidez. E o doutor... Não, a gente foi pegar o exame de sangue, porque anteriormente tinha passado no médico, porque eu tava tendo tremedeira, falta de ar, e já era a crise de pânico, já era a depressão que tava ali, presente. Só que a gente não tava conseguindo identificar. E a gente foi pegar o resultado desses exames e deu tudo certo. Exame de sangue ok, exame de urina ok. E o médico falou, comprou um teste de farmácia, que nesse teste de farmácia consegue identificar se você tá grávida ou não. E a gente foi, compramos o teste, cheguei em casa, né, no dia seguinte, no primeiro horário, eu fiz o teste da negativa. Comprei aqueles testes inteligentes, né, que já dá a previsão de semanas que você tá tal, deu negativo. E eu falei pro meu esposo, falei, tá vendo, amor? Não tô grávida, tá acontecendo alguma coisa de errado. E daí, gente, eu fui trabalhar no outro dia.
E pra mim foi o pior dia. Foi o pior dia, gente, que eu passei. Eu ali trabalhando, de repente eu comecei a passar mal, uma suadeira, e eu não conseguia encarar a pessoa que estava ali. Eu estava atendendo a pessoa, mas eu não conseguia encarar a pessoa. E eu comecei a chorar, sabe? Eu comecei a chorar desesperadamente. Aí a pessoa falou: moça, você tá bem e tal? Eu falei: não tô bem. Eu só falei isso pra pessoa. Eu falei: não, eu não tô bem. E aí as meninas viram que eu tava passando mal e chamaram os apoios, né? Eles me tiraram de lá e meu marido me levou pra casa. E lá, gente, em casa, eu tive a crise de pânico. Aí veio a crise de pânico. Eu liguei pra minha mãe chorando, porque minha mãe, como eu já tive essa crise, minha mãe já sabia, né? Eu liguei pra minha mãe tentou me acalmar e tal, mas eu não conseguia me acalmar. Então meu marido teve que me levar pro pronto-socorro. Eu tive que passar no pronto-socorro, na parte da psiquiatria. E lá eles me deram diazepam. Me deram essa medicação fortíssima. E o médico me falou pro meu esposo, falou: olha, ela tá com crise de pânico, né? É uma depressão que precisa de tratamento, porque vai dar de novo. E realmente, gente, começou a vir as crises, tanto que eu não consegui trabalhar. Eu peguei um atestado médico de 3 dias, fui trabalhar por esses 3 dias, não conseguia, gente, não consegui. Eu fiquei 1 hora no trabalho, porque quando eu pisei lá, já veio as crises de pânico, eu não consegui trabalhar e o médico me afastou. Pra mim, gente, foi a pior coisa, você ser afastado você ser afastado por doença mental, por você estar incapaz, sabe, de raciocinar, você está incapaz de exercer sua função porque sua cabeça não tá bem. Pra mim foi a pior coisa. Pra mim foi a pior coisa que podia ter acontecido no meu trabalho, porque as pessoas já me viam como doente ali, já me tratavam como doente, já tiravam sarrinho de mim, já era um total falta de respeito com a minha pessoa ali no trabalho. E ainda, além de tudo, entregar um atestado de saúde mental, pra mim foi, sabe, o fim. Mas como eu tava atordoada, eu não raciocinava nessas coisas. Eu fui afastada do trabalho e, gente, os médicos me medicaram com remédios muito fortes. Eu tava tomando sertralina, tava tomando um monte de remédio, gente. Tava tomando 3 tipos de remédio. E eu ficava totalmente fora de mim, sabe? No primeiro dia, pra vocês terem uma ideia, no primeiro dia que me deu a crise, que meu marido me levou pro hospital, eu tomei aquela dose forte de diazepam. Gente, eu voltei pra casa do mesmo jeito que meu marido me colocou na cama. Eu dormi. Eu só acordei de noite que meu marido, ele, graças a Deus, ele tava fazendo uma linha que para aqui perto de casa. Aí na hora da janta dele, ele veio ver as crianças, veio dar janta para as crianças, porque a gente não teve ajuda de ninguém. Ninguém veio saber se precisava de ajuda, se precisava de alguma coisa, se as crianças tinham comido. Do jeito que eu fiquei ali na cama, eu fiquei, gente, eu dormi, eu apaguei. E eu passei dias assim, de cama, só dormindo, porque os remédios me deixavam muito incapacitada. Eu não conseguia raciocinar. Eu emagreci muito rápido porque eu não conseguia comer. Eu tomava o remédio, qualquer coisinha que eu comia, eu colocava para fora. Então eu não comia, eu só tomava água e tomava o remédio. Eu tava vivendo assim. E foi até um dia, uma semana antes de retornar para o meu trabalho, eu me levantei, até meu marido foi trabalhar, e eu me levantei, eu tava deitada. Eu falei: não, eu não posso viver assim. Eu comecei a clamar a Deus no meu íntimo, falando: Senhor, traz a minha sanidade de volta, me traz de volta para a vida, Senhor, me traz de volta, me faz ser aquela menina ativa que eu sou, me ajuda a cuidar dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, Senhor, eles dependem de mim, e eu
não tô na condição ainda de depender deles, mas agora é eles que dependem de mim. Me levanta, comecei a pedir para o Senhor, me levanta, Senhor, me levanta, me faz capaz, me ajuda. E aí eu peguei tava com a guia, né, do pronto-socorro para fazer tratamento psicológico no postinho, porque no posto aqui de saúde perto de casa tem tratamento psicológico, tem como é que fala? Tem terapias, né, com o psiquiatra. E aí eu fui no postinho, quando cheguei lá a moça falou, olha, o psiquiatra não aceita casos novos porque a terapia é algo que é para sempre, né? Não tem fim a terapia, você vai fazer tratamento pro resto da sua vida. Aí eu escutei aquilo, né? Falei pra ela, tudo bem, então aí voltei pra casa e na volta pra casa eu guardei aquelas palavras, falei que ela me disse que era um tratamento pra sempre, que tinha que tomar remédio pra sempre, fazer terapia pra sempre. E eu comecei a negar aquilo dentro de mim, falando, Senhor, eu não quero, Senhor, eu não quero viver à base de remédio, eu não quero viver à base de antidepressivo. Eu não precisava disso antes, Senhor, por que agora eu vou precisar? Eu quero viver, Senhor. Comecei a clamar a Deus, comecei a negar aquilo tudo dentro de mim e comecei a chorar no meio da rua. Eu cheguei em casa nos prantos, no choro. E nisso eu liguei pra minha mãe. Eu falei pra minha mãe, eu liguei chorando, eu falei, mãe, não consegui a terapia e tal, e eu tô com medo de não voltar a ser normal. Eu tenho muito medo de não voltar a ser normal, de perder minha sanidade, perder minha família, perder meus filhos, perder tudo que eu tenho de mais importante, que é o meu casamento, que é minha família. E minha mãe começou a falar, não, filha, o Léo vai conseguir pagar pra você a terapia, você vai melhorar, é só uma fase que você tá passando. E peraí. Pronto. E eu falando com a minha mãe, desabafei com a minha mãe. Aí eu falei, tá bom, mãe, tô tão cansada, porque, gente, esses remédios, esses antidepressivo, anti-ansiolíticos, né, que eu tomava além do antidepressivo, eu tava tomando pra ansiedade, remédio para ansiedade. Eles deixam você muito incapaz, sabe? Parece que você anda flutuando e te deixa numa sensação de cansaço. Você vive cansada, você vive mal. E aí eu falei, mãe, tô tão cansada, eu vou deitar. Minha mãe falou, isso, filha, dorme, descansa, para de chorar, que quando você acordar você vai estar melhor, você vai fazer as coisas da sua casa. Eu falei, tá bom, mãe. Aí eu peguei, desliguei o telefone e deitei, e eu já não tinha nem mais o que falar para Deus, eu só deitei. Eu tinha orado tanto ao Senhor o dia inteiro, conversando com Deus aqui na cabeça. A única coisa que eu conseguia fixar o pensamento era em Deus. Eu não conseguia fixar o pensamento em mais nada, só em Deus, né? Aí eu deitei e rapidamente eu peguei no sono, né? Esses remédios faz você dormir bem legal. Então, assim que eu deitei, eu caí no sono. E, gente, nesse sono, eu tive um sonho que não foi um sonho, foi uma libertação. Foi Deus. Deus, ele me libertou, ele veio, sabe? A presença de Deus veio muito real na minha vida. Eu sonhei que eu tava andando num jardim, né, um jardim bem bonito. Eu não esqueço desse sonho, gente. Eu tava andando num jardim bem bonito e de repente abriu um buraco, sabe? Quando abre um buraco, uma cratera abriu e essa cratera me engoliu. E eu comecei a cair nesse buraco, a cair e cheguei no buraco, no fim do buraco. Eu tava toda machucada, sangrando, tava em estado de morte. E foi aí que eu só olhava para baixo e chorava.
e pensava em socorro, mas eu não chamava por socorro, eu só pensava em socorro. E foi aí que eu olhei para cima desse buraco, dessa cratera. Eu olhei para cima e eu vi uma silhueta de um homem, né? Eu vi a silhueta de uma pessoa. Eu não sei se era um homem, se era uma mulher, mas era a silhueta que aparentemente era um homem. E estava em volta de uma luz muito linda. Era a luz mais branca, mais linda, mais extraordinária, com um brilho que eu tinha visto na minha vida. E gente, essa mão se estendeu para mim. Essa mão se estendeu para mim e a voz veio e falou: filha, eu tô aqui. Eu tô aqui para te levantar. Levanta. Eu não te fiz para ficar aí no fim do poço, no fundo desse poço. Eu tô mandando, eu tô te ordenando para você levantar. Então levanta agora. E naquele buraco, a pessoa tava com a mão estendida. Naquele buraco eu tava sentada, eu tava agachada. Na hora, gente, que eu me levantei, que eu fiz a força para me levantar, eu já tava no jardim de novo. Eu tava no jardim, que era a coisa mais linda da vida. E eu não tava mais machucada. E ao mesmo tempo que eu tive aquela sensação, eu tive aquela sensação de estar num jardim lindo, eu acordei ao mesmo tempo. Eu acordei, sabe, dando aquele suspiro. Eu dei um suspiro bem profundo. E, gente, quando eu acordei, eu já tava me sentindo diferente. Eu corri pro espelho, eu corri para olhar pro espelho e eu vi os meus olhos com brilho. Eu vi os meus olhos com brilho, sabe? O brilho natural dos olhos, que já não tava aqui, esse brilho. Eu enxerguei e eu vi que eu tava normal de novo. Eu tava bem, eu tava curada. Aquele momento, eu agachei na frente do meu espelho, comecei a agradecer a Deus. Eu agradeci, falei: Senhor, eu tomo posse da cura, eu estou curada, para a honra e glória do teu nome. Eu tô curada, Senhor, muito obrigada. E fui agradecendo, fui louvando o nome do Senhor e liguei para minha mãe e falei: mãe, até o meu jeito de falar, minha mãe se estranhou, até o meu jeito de falar mudou. Eu falei: mãe, tal, eu falei do sonho para minha mãe se emocionou no telefone. E ela falou: tá vendo? Deus te livrou, Deus te curou. E, gente, eu tomei posse da cura. E falei: eu não tomo mais a partir de agora, eu não, pela fé, eu não vou precisar mais desses remédios, porque esses remédios me deixam pior. Esses remédios não me deixam viver. E eu joguei tudo fora, gente. Eu catei os remédios e joguei fora. Pela fé, eu falei: não, eu tô curada. E vida normal, gente. Comecei a viver normal. Claro que teve alguns momentos na minha vida que a ansiedade ela começou a querer me dominar. Nesse tempo que eu tive a crise e joguei os remédios fora, decretei a cura na minha vida. Teve momentos que eu quase tive crise de ansiedade, mas eu orava e começava a buscar o equilíbrio em Deus. Então, o Senhor, gente, o Senhor, Deus, eu não tô aqui para falar de religião, eu tô aqui dando meu testemunho, dando aquilo que eu vivi com Deus, que não foi a primeira vez, não é a primeira experiência que eu tenho com Deus, que eu sinto a presença de Deus real na minha vida. Deus, gente, Ele é maravilhoso. E qualquer coisa que você estiver sofrendo, para Deus não é nada. Ele tira o seu sofrimento assim, mas sempre tem um propósito para as coisas que você passa. E desde aquele momento que eu tive essa crise, muita coisa, gente, mudou na minha vida. O Senhor, Ele tirou a trave dos meus olhos e eu passei a enxergar a minha vida diferente. Eu comecei a olhar para mim diferente. Eu comecei a ter mais gratidão pela minha casa,
Por mais que esteja dessa forma, eu sou grata pela minha casa, eu sou grata pelos meus filhos, eu sou grata pelo meu esposo, eu sou muito grata a Deus. E todos os dias eu sempre peço para Deus em minhas orações para não deixar eu esquecer da onde o Senhor me resgatou, da onde o Senhor me tirou, das coisas que o Senhor fez de bom, porque eu não esqueça, para eu não me tornar ingrata, né? Eu quero sempre carregar a gratidão a Deus, porque tudo na minha vida foi através de Deus, gente. É viver literalmente no milagre, é viver literalmente no milagre, esperando pelo milagre, né? E quem vive de milagres, né? É muito gratificante estar podendo passar para vocês essa experiência que eu tive. E por isso que o mês de novembro para mim é muito importante, porque tudo isso que eu passei foi no mês de novembro, iniciou em novembro e encerrou em novembro. A gente não passou para dezembro, não se estendeu. E eu tô bem, eu tô muito bem, eu tô grata a Deus, eu tenho mais coragem de encarar as minhas coisas, de lutar pelo que eu quero, de meter as caras. A criação desse canal é uma prova disso, porque eu sempre quis ter canal, mas nunca, sabe, tinha medo do que as pessoas iam falar, é aquela ansiedade, aquele medo do julgamento. Mas hoje eu enxerguei que o Senhor me colocou na terra para ser feliz, e tudo aquilo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins cooperam para o bem de quem ama a Deus, dos filhos de Deus. Então, eu vou aproveitar e falar o que tá vindo aqui no meu coração. Então, gente, se você tá passando por algo ruim, situação de doenças, situação financeira ruim, acredite no Senhor. Acredite no processo que você tá passando, porque isso vai te levar para algo melhor. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo e todas as coisas cooperam para o seu bem. Não importa da maneira que vem na sua vida, seja ruim, seja bom, seja sobre doença, seja sobre crise financeira, mas aquilo coopera para o seu bem. E, gente, desculpa pelo vídeo, ficou um pouco longo, mas eu precisava, né? Eu precisava fazer esse diário, né, de gratidão, deixar aqui relatada a minha gratidão a Deus, né, por esse mês de novembro ter me resgatado, ter me curado, ter me colocado forte, ter me trazido de volta para minha família. Eu sou muito grata a Deus. E é isso aí, gente. Vou encerrar aqui o vídeo. Muito obrigada por vocês estarem aqui me assistindo. Eu sou muito grata a vocês que estão aqui. E eu nem terminei de dobrar a roupa, ó. Me empolguei falando, esqueci de dobrar a roupa. Mas vamos lá, né, gente? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus te dê um final de semana muito bom. Que ele seja igual à vontade de Deus, né? Perfeita, boa e agradável, né? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!